Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da mecânica dos fluidos. Na aula anterior eu apresentei para vocês a importância da gente estar estudando mecânica dos fluidos, como ela está presente no nosso dia a dia e também no contexto industrial. Nós também definimos fluido, que é uma substância que é capaz de escoar, e dentre os estados físicos da matéria, nós consideramos fluidos os líquidos e os gases. Então, os sólidos não são fluidos. Estão lembrados dessa aula? Se você não está lembrado, procura no YouTube, vai ter um link aqui para levar vocês para essa aula que você perdeu. É importante assistir essa aula anterior para poder compreender o que a gente vai estar conversando nessa aula de hoje. Como nós vimos que os fluidos podem ser líquidos ou gases, vamos conhecer agora as suas semelhanças e diferenças. Bom, os líquidos, eles são substâncias, são fluidos que tomam a forma do recipiente, como é o exemplo que a gente tem aqui no slide. Vocês estão vendo um becker com uma solução azulada, provavelmente sulfato de cobre. Vamos fazer um link com a química, né? Então, o sulfato de cobre é um sal metálico e que possui essa coloração azul, que é característica da presença de íons cobre 2+ na solução. A gente usa muito sulfato de cobre nas práticas de corrosão. Inclusive, quem está estudando corrosão, também tem várias videoaulas gravadas. Se você precisar desse conhecimento, procura aí no YouTube as aulas gravadas de corrosão. Observem que se o becker ele tem esse formato cilíndrico, a solução, que é um líquido, vai ter o formato cilíndrico. Mas se eu transfiro esse sulfato de cobre para uma forminha de cubo de gelo, que a gente usa em casa, né, no congelador, o líquido vai tomar a forma dos espaços, né, da forminha de gelo. Então, os líquidos eles tomam a forma do recipiente e o volume é o mesmo. Então, se eu tenho 150 ml de sulfato de cobre, não importa se eu coloco num copo, se eu coloco num balde, se eu coloco num becker, sempre eu vou ter 150 ml desse líquido. Tá? Os líquidos, eles possuem forças entre as moléculas muito fortes, são as chamadas forças de Van der Waals, e são substâncias que pouco compressíveis. O que seria uma substância ser compressível ou não? É a substância que, quando você aplica uma pressão, então você pressuriza esse fluido, ele muda a sua densidade. No caso dos líquidos, isso não é muito comum. Você vai ver que isso vai ser mais comum para o outro tipo de fluido que a gente vai falar daqui a pouquinho, que são os gases, tá? E os líquidos também resistem pouco aos esforços de tração e esforços cortantes, que é aquela força cortante, a força de cisalhamento que a gente viu na aula anterior, tá? Fato é que se você tem, então, uma superfície e você coloca água e inclina esse plano, você vai ver a água escoando, já que ela é um líquido, ela é um fluido. Então, a gente vê que bastou inclinar o plano e ela já escoou. Então, daí a gente tem uma comprovação de que ela é pouco resistente a esses esforços mecânicos, ok? Já os gases, eles têm uma semelhança em relação aos líquidos. Eles também tomam a forma do recipiente. Então, se eu tenho um cilindro, né, de vidro, como um becker, e aí eu sopro esse becker e tampo, eu coloquei ar, né, da minha expiração nesse becker. O gás que eu coloquei, então, dentro desse becker e fechei, ele está tomando a forma desse recipiente, que é um recipiente cilíndrico. A diferença do gás em relação ao líquido é que, além dele tomar a forma do recipiente, ele vai ocupar todo o volume do recipiente. Então, se for um becker de 500 ml, ele vai ocupar todo o volume de 500 ml. Se for um becker de 50 ml e eu assoprar a mesma quantidade de ar, essa mesma quantidade vai estar ocupando o volume dos 50 ml do becker. Qual é a diferença? Você colocar uma mesma quantidade de gás num becker pequenininho ou num becker maior? A diferença vai ser a pressão. Quanto menor for o tamanho desse recipiente, maior vai ser a pressão.
já que eu estou colocando a mesma quantidade do gás, tá? E considerando nesse exemplo que o becker ele possui paredes rígidas, é diferente de um balão de gás, né, um balão de festa, que à medida que você está soprando, a borracha, por ser flexível, ela vai então aumentando o volume, né, da bexiga. E aí nesse caso você tem uma variação de volume da bexiga. Os gases, diferentemente dos líquidos, possuem interação intermolecular fraca. Por isso que as moléculas elas estão dispersas, por isso que elas ocupam todo o volume do recipiente onde ele está contido. Diferente do líquido que vocês viram no slide anterior, que as forças intermoleculares são mais fortes, né? E uma outra diferença é que eles são altamente compressíveis. Você consegue aplicar pressão e nessa mudança, aplicando pressão, ele diminui o volume. Nos sólidos é bem mais difícil. Nos líquidos também. Você aplica uma pressão, ele vai ser pouco comprimido, ou seja, eu apliquei uma pressão, vai ocorrer uma retração do volume. Nos líquidos é menor. Nos gases é maior, você consegue comprimir mais os gases do que os líquidos. Uma interessante característica dos gases são fluidos de baixa densidade, ou seja, eles são leves, tá? A gente vai falar sobre isso mais daqui a pouquinho. Como eu falei no slide, né, sobre densidade, a gente agora precisa definir. Existe uma propriedade bastante importante dos fluidos, então dos líquidos e gases, que é a densidade, que para os fluidos nós podemos também chamar de massa específica, mas se for um sólido, densidade vai ser diferente de massa específica. Eu vou fazer uma videoaula só falando disso, tá bom? Então, pessoal, nessa aula a gente pode comparar as características dos gases e dos líquidos. Ambos são fluidos, são substâncias que podem escoar e que vão apresentar tensões de cisalhamento ao longo do seu escoamento. Obrigada, gente, até a próxima aula.